Oi, galerinha do nono ano. Então, gente, essa é a correção da atividade do livro, da página 200 e 201. Então, ó, na explicação da atividade, quando eu fiz os comentários dessa atividadezinha e pedi que vocês assistissem a explicação e respondessem também, identificando e olhando a explicação junto a esses comentários que eu já havia deixado respondido, certo? Então, a atividadezinha seria da página 200 e 201. Então, falando sobre regência verbal e regência nominal. Então, regência é a relação entre um verbo e os seus complementos, o que vem antes, certo? Se ele vai vir com ou sem preposição. Então, antes de estudar esse assunto, eu revisei com vocês a transitividade do verbo. Se ele era transitivo direto, se era transitivo indireto, se era intransitivo. Então, o que é muito importante para esse assunto também é um complemento. Então, a questão da regência verbal é se o verbo vem ou não com o complemento, que é a preposição, certo? Então, a regência verbal, aí vocês estão vendo, é a relação entre um verbo e os seus termos. E a regência nominal é a relação entre um nome, que pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio, e os termos que ele rege, que quer dizer, que é o que vem depois, certo? Então, um assunto, ele complementa o outro. Seguindo aí, se vocês observar também no livro de vocês, estudar a regência verbal é verificar se o verbo existe complemento ou não. Se exigir complemento, o termo regido se liga ao verbo direta ou indiretamente. Quer dizer que pode ser um objeto direto ou indireto. Pode ser com ou sem preposição, certo? Isso daí que vocês tenham em mente. E aqui a gente viu lá na página 199 os sentidos de alguns verbos e o que é que eles podem ser, transitivo direto ou indireto, certo? O verbo agradecer, chegar, esquecer, gostar, quem gosta, gosta de alguma coisa, esquecer, pode ser transitivo direto ou indireto, lembrar, obedecer, responder, agradar, aspirar, no sentido aqui, ó, agradar, no sentido de satisfazer, ele é transitivo indireto. Se for no sentido de acariciar, ele é transitivo direto. Aspirar, no sentido de inalar, solver, ele é transitivo direto, ele não tem preposição. Então, as preposições são o de, o com, o a, o sobre, o assistir, no sentido de ajudar, prestar assistência, ele é transitivo direto, ele não precisa de complemento. O pedestre assistir o motorista após a colisão. Transitivo indireto, no sentido de ver, presenciar. Os críticos de arte assistiram aos filmes, certo? Implicar no sentido de ter como consequência a falta de pagamento implica o corte de luz, ele é transitivo direto. No sentido de chatear, de provocar, ele vai ser indireto. A garota implicava com o irmão. Esse com é uma preposição. Já a regência nominal, ele está ligada aos seus nomes. Acessível a alguma coisa. Acostumado com. Admiração por ou pela filha. Capacidade de ou para dialogar. Compatível com algo, aquela atitude não era compatível com o amor. Generoso com, habituado a, idêntico a, impróprio para, intolerante para, com a, próximo a, próximo da, responsável pelos problemas da menina, certo? Na página 199. Já na página 200, que era a atividade de vocês não precisavam copiar
esse trecho de texto, somente o enunciado e as alternativas A, B, C, D e a letra A, B, C e D. Então, esse texto, ele diz isso: brasileiro esquece tudo a cada 4 dias e anotações são sua memória. Imagine se você tivesse de um momento para outro todas as suas lembranças apagadas da memória. E por isso, se isso se repetisse a cada 4 dias, essa é a vida de um morador de Lins, interior de São Paulo, que tem sua memória apagada nesse curto espaço de tempo. Otávio Aparecido Costa Sanches, 54 anos, recorre a centenas de anotações em agendas para não esquecer de momentos vividos e pessoas importantes. Isso por possuir uma lesão no cérebro causada por uma possível intoxicação por inseticida. Então, esse é um texto disponível na UOL Notícias, nesse site da UOL, certo? Do dia 26 de outubro de 2018. Então, qual é o assunto tratado na notícia? A notícia é de um fato do brasileiro Otávio Aparecido Costa Sanches ter sua memória apagada a cada 4 dias. O título do texto oferece pistas ao leitor sobre o que será tratado. Ele está afirmando, certo, que o brasileiro esquece tudo a cada 4 dias e anotações são sua memória. Qual é o verbo presente no título que faz referência direta ao assunto da notícia? Esquecer, né? Então, o verbo esquecer é o verbo que se faz presente no título. Letra C. Esse verbo é classificado como transitivo direto ou indireto. Esquece tudo. Veja que não tem preposição. Se tivesse um de tudo, seria indireto. Porém, aí ele não existe nenhuma preposição. Então, o verbo no título é transitivo direto, pois não precisa de preposição. Certo? Na letra D. No trecho da notícia, esse mesmo verbo é utilizado. No entanto, ele apresenta uma regência diferente daquele apresentada no título. Essa regência está de acordo com a norma padrão? Então, gente, quando ele falar assim, regência, está se referindo ao verbo. Aí se essa regência está de acordo com a norma padrão? Sim, porque quem esquece, esquece sempre de alguma coisa, certo? Então, no trecho, esse trechinho aqui, no 1, 2, 3, 4, na quinta linha, quando diz assim: recorre a centenas de anotações em agendas para não se esquecer de momentos vividos. Então, se ele está de acordo com a norma padrão, sim. No trecho, para não se esquecer de momentos vividos, o verbo é transitivo indireto, porque se esquecer de algo, empregou o se antes do verbo como pronome oblíquo e necessitou da preposição de. Ele se esquecer de momentos, certo? Então, aí o verbo esquecer, na norma padrão, na norma da gramática, quem esquece de alguma coisa, ele vai precisar de preposição. Às vezes a gente pergunta, e por que lá no título ele não utilizou, certo? Muitas vezes nós falamos não de acordo com a norma gramatical, certo? E muitas notícias, elas também retratam esse uso da nossa língua coloquial. E se você ver lá na página 199, se eu voltar aqui na página 199 do livro de vocês, o verbo esquecer, aqui na primeira tabelinha, tá assim, ó. Verbo transitivo direto, eu posso usar das duas formas. Ele esquecia tudo. Mas também, quando ele for pronominal, que lá ele vem com o se, ele vai ser transitivo indireto. Ele vai pedir essa preposição, certo? Então, por isso que no título também ele não vai usar, certo? Porque ele não é pronominal, não vem o se antes. E na segunda parte aqui,
ele necessitou desse se, ok? E continuando aí, vocês vão ver que também o verbo lembrar também, se ele for com esse se lembrar de algo, ele também vai exigir a preposição, certo? Seguindo aí no segundo quesito, lê o trecho a seguir retirado de um artigo de opinião. Dengue, a eliminação depende de você. Já falamos disso no verão do ano passado, mas, devido aos índices alarmantes do país todo em relação às mortes por dengue, voltamos a bater na mesma tecla. Não dá mais para ficar esperando um milagre acontecer para extinguir o mosquito da dengue. Precisamos tomar uma atitude individual urgente. Já sabemos que encher as cidades de inseticidas e receitas caseiras para matar o Aedes aegypti só acaba tornando-o mais resistente. Portanto, temos sim que eliminar os focos onde ele se produz, ou seja, água parada, limpa ou suja. Então, aí é um texto de Liliana Bortolozzi, do Correio do Povo do Paraná, disponível nesse site, Correio do Povo, e acessado em 7 de julho de 2017, certo? O que quer dizer a expressão bater na mesma tecla? Insistir no mesmo assunto, voltar novamente ao mesmo assunto. Que relação existe entre a expressão e o assunto tratado no artigo? Essa relação da expressão bater na mesma tecla é a necessidade da população estar mais atenta em relação ao mosquito Aedes aegypti, pois já havia algo falado pela jornalista, quando ela disse assim, já falamos disso no verão passado, então no ano passado já se falou disso, mas parece que as pessoas não se atentam aos cuidados contra esse mosquito. Então, é isso que a própria jornalista quer dizer, certo? Então, na letra C, na expressão bater na mesma tecla, há um termo regente e um termo regido. Então, o termo regente é um verbo, o termo regido é o que vem depois do verbo. Identifique a preposição presente na frase e diga quais são esses termos. Então, aí na letra C, bater na mesma tecla, certo? O termo regente é bater, que é o verbo. E o termo regido, mesma tecla, certo? Na mesma tecla. E aí tem a preposição na, que é formada pelo em mais a, que é o na, certo? Na letra D, a que classe de palavras pertence o termo regente? Se o termo regente é bater, ele só pode ser um verbo. Então, na regência verbal, o termo regente sempre vai ser o verbo. E o termo regido é o que vem depois do verbo, que complementa. Bater. Bater em quê? Na mesma tecla. Aí, no terceiro, complete as frases quando necessário, com as preposições adequadas. Veja, quando for necessário, de acordo com a norma padrão. Depois, explique o significado do verbo bater em cada sentença. Estão batendo a porta. Veja quem é. Esse azinho com esse acento ao contrário, que não é agudo, é o chamado acento crase, o acento craseado. E ele é usado sempre com palavras femininas. É um assunto também que a gente vai ver. Então, está batendo a porta. Veja quem é. Então, esse significado aí eu botei ao ladinho alguns significados dele para você ver qual é o significado. Dar pequenos golpes, fechar com força, superar uma marca ou atingir a água. Então, esse da letra A, esse sentido de bater aí, é dar pequenos golpes para chamar a atenção de quem está em casa, certo? Na letra B, por favor, não bata a porta ao sair, não suporto barulho. Então, nessa letra B, não precisa de preposição. E esse não bata a porta tem o significado de que fechar com força. Não bata na porta quando sair de casa, não. Não precisa. Letra C. A escola bateu mais um recorde em atletismo. Então, a escola bateu, não precisa de preposição aí, significa superar uma marca, bater um recorde.
E letra D, o raio de sol batia na água e brilhava. Então, o significado de atingir a água, né? Então, quando o raio do sol batia na água, significa que era atingir a água, significado, certo? Seguindo aí a correção, você no quarto só iria completar com frases com artigos e ou preposições considerando a regência correta dos verbos. Então, você poderia estar olhando lá na página 199, tá? E olhando aqueles quadrinhos. A criança aspirou o veneno e foi levada ao pronto-socorro. Aspirou quer dizer inalou, tem esse sentido de inalar. Aspirar no sentido de inalar, solver, certo? Ele é transitivo direto. Então, o O aí, ele não é preposição, tá bom? Ele é um artigo. Letra B. Ele assistiu ao jogo da Copa do Mundo no estádio. Então, assistir no sentido de ver, presenciar, ele necessita de preposição ao jogo. E não assistiu o jogo, como coloquialmente a gente diz. É normal a gente falar dessa forma. Ele assistiu o jogo, tá? Porém, para a gramática, na norma padrão da gramática, é ao jogo. Letra C. Todos aspiram a uma vaga naquela empresa. Aspirar no sentido de desejar, pretender, ele vai ser indireto. Todos aspiram a uma vaga. Por isso que eu coloquei aí a preposição, certo? Letra D. O bombeiro assistiu o idoso até a chegada da ambulância. Assistir no sentido de prestar assistência, ajudar, ele não necessita de preposição, como aí necessitou da letra B, ao jogo, no sentido de ver, presenciar. Esse sentido aí de assistir é de ajudar. Então, o bombeiro assistiu o idoso, não ao idoso, certo? Na letra E, todos vão ao cinema para assistir à estreia do filme. Esse sentido de ir a algum lugar, ele é indireto, certo? Todos vão ao cinema para assistir à estreia do filme. Esse A aí é porque o complemento estreia, ele é feminino. Aí o azinho de assistir a alguma coisa, ele forma esse A craseado, que é o acentozinho ao contrário, certo? Percebam aí que não é igual ao nosso acento agudo, tá? Que é ao contrário. Então, esse A vai ser craseado, porque a crase é a junção de uma preposição mais um artigo. Então, assistir a alguma coisa necessita de preposição e estreia é uma palavra feminina. Então, juntando os dois azinhos, forma esse A craseado que a gente tem na língua portuguesa, certo? Que a gente vai estudar mais à frente um pouquinho. Letra F. Esta aula visa a discussão sobre os efeitos das fake news. Então, visar no sentido de ver, certo? De ver, aí também necessita de preposição. Aí a discussão também é uma palavra feminina, por isso que o A é craseado. Então, a crase só vai acontecer quando o que vem depois é uma palavra feminina, certo? Agora, se fosse aí, esta aula visa o discurso, não seria craseado, porque o discurso é uma palavra masculina, tá? Na letra G, peço que seus pais visem a autorização para o passeio. Esse visar aí é o sentido de ver, presenciar. Então, esse visar aí tem um sentido de olhar, tá certo? Olhar a autorização. Então, ele vai ser, não tem complemento como preposição, tá? Então, por isso que eu coloquei a como artigo. E esse visar a discussão é porque quando ele pretende
né? No sentido de pretender, objetivar, ele é transitivo indireto. Quando tem o sentido de olhar, ele é transitivo direto, ele não precisa de preposição. Então, foi isso que a gente viu um pouquinho na atividade depois dessa aí, que eu também vou fazer a correção. Então, na quinta questão, aí